Amigos telespectadores, internautas, estamos chegando novamente nessa sexta-feira com mais um nome do dia dentro do programa Mistura Fina. O nome do dia de hoje é Lúcio César de Faria, paraminense, 63 anos, de família tradicional da cidade, nascido e criado nas imediações do centro da cidade, mas há mais de 40 anos radicado em Belo Horizonte, onde trabalhou no Banco Central do Brasil por 36 anos e atualmente é diretor executivo do Fundo Garantidor das Cooperativas de Crédito do Brasil. Ô Lúcio, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa série de entrevistas que a gente vem fazendo dentro do programa Mistura Fina. Eu queria que você primeiro se apresentasse para os seus conterrâneos, porque a velha geração lembra de você muito bem, mas essa turma aí de 30, 35 anos para cá, geralmente só te conhece de nome. Então, se apresente para nós. Bom, um abraço aí aos telespectadores, agradecer o convite, Luiz, para mim muito honroso, né, de estar podendo contar um pouco da minha história e a minha relação com o Pará de Minas. Os meus pais, né, Henrique Faria dos Santos, ele foi conhecido aqui em Pará de Minas como Henrique Barbeiro, inicialmente, que foi a profissão original dele, e a minha mãe, Geralda Guiar de Faria, filha da dona Nhanhá, e o irmão mais famoso dela aqui em Belo Horizonte era o Nê, que era uma figura aqui de Pará de Minas. O Nê, que era a figura mais folclórica lá da nossa família. Nê Barbeiro, foi chaveiro, tinha comporta. Projecionista do Cinema Vitória. Justamente. Eu e meu irmão Geraldo Magela entramos muito lá nas matinês do Cinema Vitória, quando o NEM passava os filmes lá. Então, a minha origem é interessante, porque meu pai era de Itaúna, minha mãe de Pará de Minas, cidades que lá atrás tiveram uma rivalidade por causa do futebol, mas que nós, no caso da nossa família, foi uma união que gerou aí, né, alguns herdeiros, alguns filhos, e que a família vai se estendendo. Você falou do Ney Barbeiro aí, o pessoal da minha geração é de lembrar do Ney muito bem, né? O Ney andava pela rua direita sempre com uma caixa de ferramenta, trocando uma torneira, uma lâmpada. Hoje tem muitos profissionais que sobrevivem disso aí, e o Ney foi o pioneiro, né, nesse ramo aqui em Pará de Minas, né? Um outro trabalho que ele executava com perfeição, ele era um ajudante de ferraria de primeira, sabia manejar uma marreta da bigorna como poucos. Às vezes ele aparecia lá na ferraria do meu pai ou do Geraldo Gonçalves, ali na rua Tiradentes, no final da Tiradentes, em frente à padaria Guimarães. Realmente ele foi uma figura que marcou a época em Pará de Minas, dentro da sua simplicidade, né? Um cara muito legal mesmo. E a sua avó, a dona Nhanhá, lá da Praça Independência, né? Foi a matriarca de uma família muito grande também. E o meu pai, Luiz, ele inicialmente teve a profissão de barbeiro, depois fez um curso de radiotécnico à distância, né? Um curso por correspondência, se formou e abriu uma oficina de conselho de rádios e TVs. E o último lugar que foi a oficina dele foi ali na rua Antônio Novato 20, onde hoje é uma confecção do Cabrito. E o seu pai realmente tinha uma oficina ali subindo Antônio Novato, do lado direito era a primeira loja, era a oficina do seu pai. Justamente. Você também estudou aqui na primeira turma que fez o curso científico em Pará de Minas, aqui no Ginásio São Francisco. O meu irmão, Geraldo Magela, chegou a estudar no colégio dos frades, né, dos freis, e depois fez
formou-se na primeira turma de científico aqui de Pará de Minas. E eu entrei já como Fernando Otávio, e depois fiz os 3 anos do científico. No grupo escolar, eu fiz no grupo Torquato de Almeida. Nós fizemos agora, ano passado, curiosamente, né, e prazerosamente, um encontro da nossa turma de formagem de 1963 do grupo Torquato de Almeida. Né? A sua primeira professora é uma pergunta que eu gosto de fazer, sabe? Até para prestar uma homenagem, né, às professorinhas de Pará de Minas. A dona Isaltina Menezes foi minha professora no primeiro e no segundo ano. Está com 85 anos, numa vivacidade impressionante, esteve conosco e contou vários casos, né? Falou que ela era muito brava porque nos considerava como filhos, queria nos ver bem educados. E eu brinquei com ela, porque foi minha professora no primeiro e no segundo ano de grupo. Disse: dona Isaltina, a senhora é um caso raro de uma professora que repetiu o ano. Geralmente é o aluno que repete. A senhora foi uma professora. Depois foi a dona Magda Mendes, no 4º ano, e no 3º ano a dona Maria do Carmo Abreu Leite, esposa do Simeão Estelita. Foram 4 grandes professoras, né, na formação básica. Depois, no ginásio, eu tive excelentes professores, né, todos profissionais de Pará de Minas, como o doutor João Bosco Grassi, que era dentista aqui, né? Professor Mozart, excelente professor de matemática, Mozart Campos. Foi vereador depois, presidente da Câmara, né? Tive o doutor Pedro Mendonça como professor de História, também. Na Tércio, no curso científico Vicente Paulo, na Tércio, dona Guilhermina. Então, assim, tive excelentes pessoas, principalmente português, né, que atrai muita gente para a língua, né, para a escrita, para a leitura. Foi uma fase muito positiva. Então, assim, o que eu me dei bem, estudo aí pela vida fora, de faculdade, pós-graduação, tem como base aqui Pará de Minas, os excelentes professores que eu tive aqui pela vida fora. Você fez a faculdade, você formou em que, no curso superior? Eu fiz inicialmente Ciências Econômicas, né, pela Federal, mas me encantei no meio do curso com algumas disciplinas de administração. Então eu fui colocando no meu currículo como disciplina optativas de administração, depois fiz um novo vestibular, fiz administração, e aí aproveitei o embalo, que eu já tinha passado no concurso do Banco Central, e fiz contabilidade também na Federal. Fiz outro vestibular e terminei o curso de contabilidade, as 3 áreas que interessariam muito para a minha carreira no Banco Central do Brasil. Você entrou lá muito jovem então, né, Lúcio? Eu entrei em 77, com 22 anos. Eu fui para Belo Horizonte, eu estava com 18 anos, quando eu passei no vestibular para trabalhar, né, e fazer faculdade. Eu trabalhei 6 meses no Banco Comércio e Indústria, irmão do meu cunhado, né, arrumou para mim, eu fiz um teste lá, passei. Trabalhei há 6 meses, depois o Geraldo Otávio Melo Ferreira, que era meu companheiro aí de futebol na Praça de Esportes, me convidou para o Banco Mercantil de Investimentos. Eu fiquei lá durante 3 anos e meio, e aí passei no concurso do Banco Central. Eu entrei no Banco Central, eu tinha 22 anos. Está circulando na rede social aí que você, além disso tudo, aí, é um excelente cronista e gosta também de contar a história de Pará de Minas, que conta os seus tempos de estudante e de república, né? Pode citar o nome dos seus amigos que faziam parte lá daquela turma e que às vezes até aprontavam, né, no bom sentido. Foi uma época boa, Luiz. Assim, na verdade, lá na minha família, né, eu considero o escritor da família o meu irmão Geraldo Magela. Ele é o escritor, o compositor da nossa família. Eu sou mais cara de pau que ele, né? Ele é mais contido, mas, inclusive, é o revisor dos meus textos. Eu sou mais cara de pau de colocar meus textos aí para fora, minhas crônicas. E foi uma época muito boa. A gente morava lá em Belo Horizonte, em repúblicas muito precárias, né? Eu citei na minha crônica, tinha 2 amigos que moravam numa república na Avenida Paraná, que nós fomos visitar. Um deles tinha uma varinha para tirar as baratas do quarto, porque ele tinha pena de matar as baratas, né? Nós moramos lá, a dona Aurora Mourão, que é tia dos Mourão aqui de Pedro Mourão, isso. Tinha uma casa lá na Guajajás com São Paulo. Moramos uma turma lá num barracão do fundo,
e tinha um aposentado lá que morava dentro da casa, meio maluco, tinha um viveiro lá que tinha uns 30 periquitos australianos. Então, 6 horas da manhã a gente cortava com aquela periquitada, gritando e tal. Então a gente era um grupo de amigos, sempre se encontrava em Pará de Minas, tomar uma cerveja, conversar, e tivemos a iniciativa de alugar um apartamento. 10 pessoas, um apartamento 3 quartos ao lado da rodoviária, 3 em cada quarto e um no quarto de empregada, né? Então tivemos 2 gerações praticamente, uns se formaram, foram embora, mas as pessoas assim bem do nosso meio, né, bem da mesma época, de estudante e tal. Então nós tivemos o Maurício Teodoro e o Zé Renato Teodoro, que são primos do Borracha, do Emídio, né, os 2 moravam conosco, o Eduardo Teodoro e o Ricardo Teodoro, quase que era uma república Teodoro, né? Que eram irmãos e também primos deles, moravam conosco, o Edson, filho do Valdemar Cavalinho, Edson Mendonça, o Moacir Fonseca, o Milton Fonseca, irmão dele, moravam lá também. Então, o Marcos Vinícius, que era conhecido como Pipas, filho do Salvador Lage. Então, a turminha boa, né, e uma época boa, assim, que todo mundo ralava, trabalhando, estudando, mas tinha também as horas boas lá de uma cerveja, um papo descontraído na República. E era do lado da rodoviária, era passar por baixo do viaduto, você estava na rodoviária, o programa era ir e vir para Pará de Minas todo final de semana. Dessa turma toda que você falou aí, eu acho que todos depois se deram bem, conseguiram bons empregos, né? Não sei se algum já fez a passagem, mas parece que todos felizmente, se tornaram bons profissionais, né? Felizmente, todo mundo, né? Alguns tinham vários engenheiros, aí um da Caixa Federal, outro foi trabalhar no INSS, depois saiu, mas a maioria lá era de engenheiros. Você falou na família Teodoro, eu vou aproveitar no meio da entrevista para agradecer o casal Emídio, Nilton e a Rosali, que cederam a casa para que nós fizéssemos essa gravação aqui hoje, enquanto o estúdio do Mistura não fica pronto. Mas está saindo, viu, gente? Brevemente estaremos em nossa própria casa. Aqui na casa do Emídio eu me sinto em casa. O Emídio é um daqueles irmãos que a vida dá, né? Não é de sangue, mas eu sempre frequentei muito a casa do seu Geraldo, da dona Quinha, que tinha, assim, tradicionalmente a porta não ficava fechada. Porta sempre aberta, chegar na rua Doutor Higino, E ali eu fui colega de escola do Nilton, né, a vida toda, mas me tornei grande amigo do Emídio, Borracha, a família toda lá. E aí você foi para o Banco Central. Você trabalhou com outras pessoas de Pará de Minas no Banco Central também. Sim. Tinha um Joaquim Almeida, que é irmão do G e do Tarcísio, né, o Tarcísio dentista e o G que é engenheiro. O Tarcísio trabalhava lá. O Fernando Marinho, advogado. Popular, Fernando Urubu, filho do Osmar Marinho, da Dona Yolanda, lá da Praça Independência. Isso. E o Manuel Deodoro, que não nasceu em Pará de Minas, mas morou aqui, casado com uma, não sei, eu acho que é sobrinha do João Miranda, do Picolé Delícia. Isso, né? Isso mesmo. E o Manuel, ele tem a grande mágoa da vida dele não ter nascido aqui. Eu fico brincando com ele que um dia eu vou conseguir para ele um título de cidadão honorário de Pará de Minas para desfazer essa mágoa de vida que ele tem. Ajuda a tomar essa providência. Você trabalhou lá no Banco Central por 36 anos, aposentou-se. Eu gosto até de contar para os nossos amigos em comum, né? Falo, o Lúcio é o camarada que devia ter trabalho no nome dele. Lúcio César de Faria Trabalho. Porque você aposentou numa quinta-feira e na segunda-feira você já estava lá nesse novo emprego lá em Brasília, que é no Fundo Garantidor de Crédito das Cooperativas, onde você exerce um cargo executivo. É verdade, Luiz. Eu me aposentei num dia. No dia seguinte, já como aposentado, eu fui convidado, fiz uma palestra sobre cooperativismo de crédito, num curso que estava acontecendo na Secrenge, já como autônomo, né? E no dia seguinte, eu fui para Brasília já para as primeiras tratativas da implantação do Fundo Garantidor. Então, o único dia que eu tive assim, realmente de aposentado foi para fazer uma palestra sobre cooperativismo de crédito. No meu final de carreira no Banco Central,
Eu fiquei 4 meses em Brasília como chefe adjunto de um departamento de lá, que estava cuidando justamente da regulamentação do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. E como eu já estava aposentado, já com data marcada, me convidaram para ser o diretor executivo. E eu aceitei com muito prazer, porque eu gosto muito da causa do cooperativismo de crédito, né? E estou no FGCOP já há 5 anos e meio. No ano que vem eu completo o meu 2º mandato. Então estou oficialmente desde abril de 2014, mas desde dezembro de 2013 até abril de 2014 nas fases dos preparativos, de idas a Brasília para a organização. E isso me levou então a ter uma vida de dias úteis em Brasília e de final de semana em Belo Horizonte, mas não como aquela vida de político que vai na terça e volta na quinta. Segunda a sexta-feira, realmente. No horário regimental. Isso. Já na área cooperativista, você, naturalmente que as pessoas te procuram aqui de Pará de Minas, da região, porque sabe que tem um conterrâneo lá, você tem atendido essas pessoas em Brasília, das nossas cooperativas? Hoje, no Banco Central, a gente tinha um contato do regulador para as cooperativas, quando eles precisavam de alguma coisa do Banco Central. Então, a gente tinha contato com o pessoal das cooperativas aqui de Pará de Minas, já tinham esse contato. Hoje, eu participo muito de eventos cooperativistas, congressos, seminários de cooperativismo, e sempre encontro lá com o Osmano, com o Juarez, a turma aqui da Breno, os dirigentes de cooperativa aqui de Pará de Minas sempre estão presentes nesses eventos e a gente encontra, rememora um pouco de Pará de Minas, nosso tempo de Pará de Minas. Lá da Praça de Esporte, porque todo mundo aí que você falou já bateu uma bolinha. A vida aqui em Pará de Minas, assim, foi muito vinculada ao futebol, como atividade de prazer, atividade de lazer. Eu, nesse encontro que a gente fez da turma do grupo escolar, eu achei até curioso que eu não tinha muito contato de conversa com eles, porque eu morava na rua Doutor Higino, então na hora que terminava a aula eu corria lá, trocava de roupa, deixava minha pasta trocar de roupa, botava uma bola debaixo do braço e descia. Enquanto eles estavam conversando ali na porta do grupo, eu já descia com a bola, passava ali hoje, onde é a rodoviária, tinha os engraxates. Isso. Aí já rebanhava os engraxates, e a gente já ia para a porta do Campo Paraense. A antiga Praça Simão da Cunha, que a praça agora não existe mais, Hoje está fazendo uma reforma lá que não existe mais a praça. E ali que nós chegamos até a formar campeonato lá de times, disputando campeonato e tal, era bem interessante. Na beira da linha, o Ribeirão Paciência de um lado, da linha do outro. A bola às vezes caía no Ribeirão, quem jogava tinha que buscar. Já teve caso incrível, você pensar, cheia no Ribeirão Paciência, e um amigo que foi buscar a bola e foi arrastado pela correnteza, teve que se agarrar nos galhos e outro desceu. Então foi ali que eu me lembro assim, a primeira vez de jogando futebol com os amigos. Teve também o quintal onde hoje é o INSS, a família Ribeiro, certo, que morava ali, tinha o Mário, o Arnaldo, acho que Sérgio. A irmã deles, a Rosinha. Pois é, Luiz, um arrependimento que eu tenho é o seguinte: eu conheci poucas meninas quando eu era menino, porque eu ficava jogando futebol, então eu conhecia mais os meninos. Pois é, e eles tinham um grande quintal e o campinho de futebol com uma bangueira lá no meio, que aí meu irmão, sempre eu devo muito a minha inclusão no futebol e até nas escritas, sempre ressalvo ao meu irmão Geraldo Magela. E desde pequenininho já me levava para esses lugares, para jogar futebol, onde eu jogava, e eu fui me enturmando. Ali depois do campinho, ali na porta do Campo Paraense, vieram as peladas lá no campo de ginásio, quando tinham chamado Campão e Campinho, A gente chegou a montar um time de futebol. Nem precisa falar o nome, Pois é, ironicamente, o meu irmão flamenguista fundou um time chamado Vasco da Gama. Por quê? Porque as camisas foram acendidas pelo Juninho, filho do Ari Coutinho, que eram as camisas do Continental, um antigo jogo de camisa do Continental. Então, igualzinho no uniforme do Vasco da Gama, com a Cruz de Malta e tudo. Então, nosso time chamava-se Vasco da Gama. E aí a gente combinava jogos e jogava lá ou no campão ou no campinho.
né? Então, e depois, na praça de esporte, na ABB, no Patafufo, né? Estava sempre presente no final de semana, nessas peladas aí. Então, assim, no meio futebolístico, eu conheci muita gente, né? Muitas amizades. É um meio muito, assim, de integração, né? De conhecer, de integrar pessoas, de unir várias classes sociais. Ali, vamos dizer assim, o menos favorecido, ele é melhor de futebol do que o mais, né? O que tem mais posse. Então, é um meio ali que iguala todo mundo, né? O que diferencia é um ser mais craque do que o outro. Depois, também no futebol amador aqui, eu tive a oportunidade de ter sido convidado, joguei no Internacional, lá do Segredo. Aí eu fui convidado por você para ir para o Paraminense, que foi uma realização para mim, né, de um sonho, porque eu sempre fui torcedor de Barranco do Paraminense. Para quem não sabe, né, torcedor de Barranco era porque os campeonatos aqui de Pará de Minas eram disputados lá no campo do ginásio. Atrás do ginásio havia um campo grande, oficial, e atrás dele um campo menorzinho, campo de pelada. E o campeonato era ali. Então íamos lá, eu e o Teodoro, né? Eu, Nilton, Zé Renato, Eduardo, para assistir os jogos do Paraminense, que o Borracha era o goleiro. Então eu me considerei sempre assim, torcedor do Paraminense e torcedor desde o Barranco. Aí depois tive a grata satisfação de você ter me convidado para ir para o Paraminense, mas depois foi uma fase conturbada, você deixou de ser técnico, veio o DI, uma fase difícil. E depois o Antônio Carlos Pereira me chamou para jogar no Rio Negro. Eu cheguei a disputar um torneio aqui pelo Rio Negro. Mas depois eu parei, né, com a idade, também comecei a me fixar mais em Belo Horizonte. Mas você me proporcionou, Luiz, realizar a melhor partida que eu tive no futebol amador aqui, que foi o Paraminense contra o DR. O Careca no Paraminense, já tinha vindo Paraminense, e o DR era o time bambambam na época, né? Nós ganhamos 2-0, parece que os 2 gols foram do Galeno. O primeiro, eu lembro bem, foi um escanteio que eu cobrei, né, fez o gol de cabeça. Então você realizou o meu sonho, assim, de passar do barranco da arquibancada para dentro de campo. O seu ídolo jogou nesse jogo, o João Ribeiro? Não, nesse jogo exatamente. Você estava no lugar dele, então? Não, porque eu jogava mais no meio ali, né, no meio de campo. Mas realmente, assim, eu tenho alguns ídolos, né, aqui em Pará de Minas no futebol, declaradamente. O primeiro, pouca gente conhece, que é da época lá do nosso Vasco da Gama, que é o Marcos Brito, filho da dona Laíde no cartório. E eu brinco muito com ele, por causa disso, que eu falo assim, puxa vida, Brito, eu não sei onde o Lúcio viu tanta categoria do seu futebol, que você era um zagueiro da pior qualidade. Eu paro brincando com ele, mas ele fica muito bravo. O Brito era um jogador moderno já naquela época, desses que defendia, hoje atacava. Ele é diretor, né, proprietário de uma empresa importante para de Minas, que é a Quimera, que explora um minério aí, um mineral aqui em Pará de Minas. Tá bem o Brito. E outro também que jogava pelada com a gente, depois se despontou, né, e se tornou profissional, foi o Zezé Pulula, né, que jogava e você esteve recentemente lá em Cuiabá. Cuiabá, estive lá, fiz questão de visitá-lo, né? Levei até uma camisa que eu tenho do Paraminense para que ele vestisse, tirado uma foto, porque ele também sempre coloca, né, no Facebook fotos e ele é assim, um grande memorialista esportivo. Ele é o maior memorialista do futebol e da política lá do Mato Grosso. E o outro, joguei aqui com o Guimba, João Alfredo. Geraldo, né? O Guimba, Geraldo Guimba, o João Alfredo, irmão dele. Um dia nós saímos aqui, jogava no time do seu Pedro da Ica, e saímos daqui, fomos jogar lá com o Infante Juvenil do Atlético, em Belo Horizonte. Levamos, naturalmente, uma sacolada, mas foi nesse jogo que o João Alfredo foi convidado para ir para o Atlético. Né? E o maior dos meus ídolos aqui de Pará de Minas, confessadamente, é o João Ribeiro. João Ribeiro. Também. João Ribeiro, assim, você viu o João Ribeiro jogar futebol, você achava que era uma coisa simples. É um futebol simples, bonito, eficiente. Então eu sempre admirei muito o futebol dele. O João, pouca gente presta atenção nos fatos, mas o João ele parou de jogar futebol profissional com 26 anos. No auge da forma dele, né, ele estava no Internacional de Porto Alegre, um time que tinha
Falcão, Valdomiro, Manga no gol, aquele zagueiro, parece que Figueroa, era um timaço, né? Que logo depois ganhou 2 campeonatos brasileiros. O João parou, quis vir embora, voltou, foi jogar no América Mineiro e em 76 ele falou assim, eu vou parar, não vou jogar profissional mais não, porque ele estava trabalhando no empreendimento comercial em Belo Horizonte com os irmãos dele e resolveu parar. Aí um dia, tomando uma cerveja, num boteco desses aí, ele falou comigo assim, olha, eu quero jogar futebol amador, o que tem que fazer? Eu falei, tem que voltar, você fazer a reversão do seu contrato de profissional para amador, tem que ir na federação, você assinar um requerimento. Ele falou, então pode cuidar disso. Na segunda-feira, a hora que ele foi abrir a loja, Isoporlândia, na Rua Tamóis, lá em Belo Horizonte, eu já estava lá. Fui no primeiro ônibus. Mas você já está aqui? Eu vim cá porque eu quero que você assine isso logo, e daqui eu já vou na federação. No domingo seguinte, ele já tinha condição de jogo. Aí a notícia correu para o Pará de Minas, que você lembra disso. O João Ribeiro está jogando e tal. Foi onde os estádios de Pará de Minas voltaram a ganhar aquele grande movimento, com muito público, que no começo o pessoal ia para ver o João Ribeiro, e o João realmente ele estraçalhava, né? Só que, no mesmo tempo, estava surgindo, no rodoviário, já vinha lá do campo do São Francisco, do campo do ginásio, outro cracão, que só jogou no amador aqui, que foi o maior atleta amador de Pará de Minas, que é o nosso amigo Calé. Então era o rodoviário com o Calé, o Paraminense com o João Ribeiro, e os clássicos lotavam o estádio Ovídio de Abreu, como nunca tinha sido lotado antes. Eu lembro bem disso. Eu, inclusive, Luiz, lamento, eu tive vendo há pouco tempo, passei para ver o campo do Rio Branco. Me deu uma tristeza grande de ver o campo assim, totalmente abandonado, deteriorado. Um campo que vivia cheio, né, grandes jogos lá. Eu me lembro bem de ter assistido um jogo lá do Paraminense, o estádio lotado, e dá pena de ver o estado em que está, né? De ver o que o futebol amador já encheu de estádio aqui em Pará de Minas e hoje está nessa precariedade. Aqui tem o Guarani, está muito bem dirigido pelo grupo lá da família Peixoto, pelo Júlio Moraes, né, pelo César Augusto, que é diretor da Unimed, que já foi talvez o maior centroavante de Pará de Minas nos últimos 25, 30 anos, jogou muito o César. O Júlio, o Zinho, o Écio, aquele pessoal bacana lá do Guarani. O estádio está uma beleza também. O São Francisco está muito bem, tem um estádio muito bonito. O Paraense hoje, apesar de não ter nenhum time de sub-7, mas o estádio está uma maravilha também nas mãos do Marconi Valadares, que também é o presidente do clube da ABB aqui em Pará de Minas. Mas o Rio Branco teve um problema muito sério lá, que não houve uma transição de diretores. Os grandes diretores do Rio Branco, Edson Campolino, Joaquim Batista Leite, né, o nosso querido Joaquim Boi, o Expedito Calu e outros, foram morrendo assim, em 2 anos parece que o Firmino Cabral também, que faleceu quase que recentemente, que eram os baluartes. Hoje o Edson Campolino já está com quase 90 anos, o José Melo Franco, o Zico Melo Franco, que é outra bandeira do Rio Branco, também já está com 90 anos. E a turma que chegou agora, mais recentemente, eles não tiveram essa convivência de direção e tal. Tem uma turma que está surgindo lá, inclusive um que é o memorialista lá do Rio Branco, o Michael Calisto, está fazendo um trabalho muito bacana, e eles estão meio perdidos ainda, precisando de aparecer um líder que leve todo mundo numa direção só, porque ali vai ter que precisar, conforme você viu lá recentemente, de muita união, muito esforço para recuperar aquele estádio que é belíssimo e que pode voltar a ser o de maior capacidade de público em Pará de Minas. Espero que sim, espero que se resgate aí, né, a importância que o Rio Branco já teve, inclusive disputando o torneio de acesso do Campeonato Mineiro. Eu acho que Pará de Minas, uma cidade, né, desse porte, pertinho de Belo Horizonte,
precisava realmente ter um time aqui de futebol de expressão. Agora, voltando um pouco mais do futebol, Luiz, assim, até para mostrar um pouco como é que a minha trajetória do futebol e da escrita, né, foi influenciada pelo meu irmão, Magela. Eu me lembro, na esquina do Bar do Ari, se juntava a turma do Londrina e do Continental para conversar, né? E o meu irmão fazia um jornal. Isso nos anos 1960. 1960. O jornal foi de papel ao maço. A gente ia aos jogos, aí me levava aos jogos, depois ele fazia uma resenha, dando escalação e tudo, e o jornal era lido lá na porta lá do Bar do Ari, né, pelos jogadores. E já teve caso até de um que não gostou muito da crítica que ele fez a atuação dele, não, e tal. Então, assim, para a gente ver como é que tem, né, isso, a gente iria até o campo do Guarani, atrás do cemitério, né, para ver os jogos. Onde hoje é a Rua Piuí. Justamente. Então, assim, tem muita história aí de passado, futebol de Pará de Minas, que as pessoas não conhecem, né, que precisava ser resgatada com os bons times aqui de Pará de Minas e disputando aí alguns torneios importantes, trazendo as equipes, né? Eu fico vendo sempre, Atlético vai treinar em Itaúna, né? Por que não conseguir trazer essas equipes para treinar aqui em Pará de Minas? O campo do Paraense foi reformado, tentar criar uma estrutura para intensificar o futebol aqui em Pará de Minas. Motivar novamente o público, né? Justamente. É isso? Justamente. O Geraldo, irmão do Lúcio, Geraldo Magela de Faria, ele também trabalhou no banco, só que no Banco do Brasil. Ele fez uma carreira quase toda lá no Triângulo Mineiro, não é isso? Coromandel. Eu descobri que você era um excelente cronista através do Geraldo. Quando há 10 anos nós publicamos aquele livro Pará de Minas, Meu Amor, eu já sabia que ele escrevia alguma coisa, e ele fez uma crônica, contando as reminiscências dele no início da vida dele, que seu pai não gostava de rádio ligado, barulho em casa, e que ele, para ouvir um jogo do Flamengo, um jogo geralmente no sábado à noite, ele tinha que pôr o rádio ligado no volume o mínimo possível, punha um travesseiro perto da mesa onde estava o rádio, ele se ajoelhava lá e punha o ouvido para ouvir o jogo, para o São Henrique não acordar, nem a dona Geralda. Flamenguista, né, como você, influenciado por ele também, se tornou um, e tinha rivalidade famosa, né, que o Juninho, que era o vizinho de porta, o Ari Coutinho, Botafoguense doente, né? Isso. Muito obrigado, moço. Eu que agradeço.